Então, quero saudar cada um, cada uma, honrando a presença e a alma de cada uma que está aqui hoje, nesse dia tão especial de Tormenta Cristal Azul. Chegamos no Kim 259, e quero saudar dizendo em Lakesh. Isso é uma saudação maia, né? E essa saudação é algo ainda muito presente na cultura maia, né? A gente, quando caminhava lá pelo México, a gente ouvia uns saudar os outros dizendo em Lakesh, Alakim. E, e é muito lindo isso, porque quando a gente diz em Lakesh, que diz eu sou o outro você, né, é, a gente consegue transcender toda e qualquer barreira, né, que o ego humano pode estar trazendo para o tempo presente aqui agora. E a saudação Alakim quer dizer que eu vejo Deus nos teus olhos. Então eu tenho a oportunidade de falar com Deus quando falo contigo. E por isso eu honro a tua existência, a tua alma, assim como eu honro a Deus. É um lindo exercício. Nós somos pessoas afortunadas por termos despertado para esse conhecimento. Mas esse conhecimento ele nos pede para a gente dar um passo, um mergulho nele. Porque a superfície é muito encantada, obviamente. Mas o propósito real desse conhecimento está na parte profunda dele. Como isso em Lakesh. São palavras, frases tão simples, né, como eu sou o outro você, Alakim, eu vejo Deus nos teus olhos. E no momento em que eu começo a incorporar esse ver o Deus em todas as coisas, eu começo a honrar a vida, a existência. E no momento que eu honro, então eu sou agraciado pelo próprio conhecimento inerente a toda a natureza da realidade. Eu consigo acessar a alma das coisas. Quando a gente estuda a lei do tempo, e a gente vai compreendendo as dinâmicas do tempo que o Dr. Arguelles deixou ali para nós, aquele texto dos 260 postulados. Ali ele demonstra que o tempo torna consciente o que estava inconsciente. O que está inconsciente é uma série de condicionamentos que a gente tem e uma série de estruturas mentais para tentar interpretar a natureza da realidade e os fenômenos. E a gente interpreta essa natureza da realidade, os fenômenos, através desse armazém inconsciente. Mas quando a gente entra na dimensão do tempo, e esse é o grande legado do Valongotan, a gente começa realmente a respirar na consciência que permeia tudo. Essa consciência que ela é indestrutível e é parte da natureza da realidade. Então a lei do tempo ela cria esse antes e o depois. Aonde no campo da consciência não carece de nenhuma interpretação. Simplesmente de coexistir com a alma das coisas. Então vejam que profundo que é simplesmente quando você começa a refletir sobre o Inlakesh e sobre o Alakim. Sobre quando você começa a praticar esse caminho de trazer honra para cada coisa. É maravilhoso, não é? Então quero dar as boas-vindas nesse dia tormenta, porque eu quero propor para vocês algo muito especial para esse novo ciclo, né? Esse novo ciclo de 260 dias. E quero propor que vocês façam um curso de extensão dentro, né, da universidade espiritual da alma humana. Não se preocupem que eu não vou vender esse curso para vocês, tá? Não vamos mexer nas contas bancárias. Esse é um curso, né, que vai nascer aqui, junto com a nova matriz Tzolk'in, que vocês vão percorrer durante um período de gestação de 260 dias. Isso é um curso autodidata, um curso de autoconhecimento,
Um curso onde a cada 13 dias, cada um de nós vai entrar em uma nova disciplina dentro dessa faculdade de desenvolvimento espiritual do Colégio Invisível que Valon Votan deixou semeado para nós. Nesses 260 dias, nós vamos poder assistir telepaticamente às aulas de Valon Votan, estar com ele, né, vibrar a energia dele, ressoar com a mente de Votan e ser abraçado pelo tempo e pela dimensão divina da existência. Como eu falei em algumas lives anteriores, o divino é o princípio. Tudo que está em nós, cada átomo, cada partícula subatômica, cada célula, cada molécula, é divino. O nosso DNA é divino. Então, o princípio divino já está em nós. O que nos falta são duas coisas: o meio divino e o destino divino. O princípio divino está intrínseco à nossa natureza, mas o meio divino e o destino divino, a gente ainda está um pouco com a mente nublada. Um pouco para ser otimista, né? Então, mas a vontade divina está dentro de nós. Então é sobre essas coisas que eu gostaria de falar hoje aqui, né? E nesse período curto que a gente vai estar junto, nesse espaço. Mas antes disso eu gostaria que a gente trouxesse um pouco a memória de Valon Votan. Hoje é o aniversário 14º da passagem de Valon Votan. Justo em 23 de março de 2011, Valon Votan ascendeu para uma nova viagem espiritual e deixou para nós um legado cultural, né? O legado maia galáctico que ele recebeu de Pakal Votan espiritualmente e também recebeu da luz de Quetzalcoatl. Para a mente comum, não é tão fácil entender a importância disso. Mas quando a gente fala para a alma humana, a alma que transcende as eras, a alma que está evoluindo em direção ao grande ponto ômega, como diz Chardin, da totalidade psíquica. Todo legado cultural e espiritual do mundo é um tesouro para a alma humana. E a alma humana pode acessar esse tesouro na medida em que ela se abre para isso. E Valon Votan deixou as sementes desse novo tempo, graças ao amor de Pakal Votan pela humanidade. Então, eu, assim, honrando a minha querida amiga Ilse e a Valon Votan, eu queria pedir para ela trazer uma reflexão também sobre Valon Votan nesse dia tão especial, antes da gente seguir com a nossa aula, né, que vai ser muito mais do que uma aula. Vai ser um grande impulso de motivação ao espírito para a gente adentrar nesse curso de extensão da evolução espiritual nesses próximos 260 dias. Ilse amada, né, por favor, traga a sua doce voz ao mundo dos 15. Bom dia a todos. Essa prece foi escrita pelo próprio Arguelles. Então, nada mais pertinente da gente fazê-la hoje, né? Em memória, né? A ele. Ó grande Espírito, cuja voz ouço no vento e cuja respiração dá vida a tudo.
Eu sou pequeno e fraco, preciso da tua força. Permita-me caminhar e faça com que meus olhos sempre vejam o pôr do sol vermelho púrpura. Que minhas mãos respeitem tudo o que criastes. Que meus ouvidos estejam abertos à tua voz. Permita-me aprender as lições que escondestes em cada folha, em cada pedra. Preciso da tua força para crescer, não para ser maior que meu irmão, mas para libertar-me do meu maior inimigo, eu mesmo. Sempre me faça ir a ti de mãos limpas e olhos firmes, olhos nos olhos, para que, quando a vida se esvair e o sol se puser e o meu espírito passar, que eu possa ir a ti sem medo. Valum Votan. Nossa, gratidão, Ilse. Maravilhoso. Vamos conectar um pouquinho, então, antes da gente começar com as falas, para a gente sintonizar com a energia desse dia de hoje, que tem muitas particularidades. Esse dia é um dia muito especial. Então, eu vou pedir para vocês alinhar um pouquinho a coluna. Quem está sentado na cadeira, senta um pouquinho mais à frente, né, para ficar com as pernas bem firmes no chão. Descansa as mãos nas pernas. Mantém a boca levemente aberta, as orelhas alinhadas com os ombros. Fecha teus olhos e respira, trazendo 3 respirações profundas. Inalando, retendo o ar e exalando. Inala mais uma vez, retém o ar e exala. Volta inalando e exala. Antes de terminar de comer. É que ele já comeu. Perceba como a frequência mental já mudou e através dessa frequência vamos invocar a prece às 7 direções. Conectando com o leste, afirmamos: desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra André, seu microfone ficou mudo. sintonizamos com o norte e afirmamos: desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Sintonizamos então com o oeste e afirmamos: desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tem que ser feito. Nossa conexão então se estende ao sul e vamos afirmar: desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita,
para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Vamos sintonizar agora com a dimensão do céu e vamos afirmar. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúne o povo das estrelas e os nossos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós agora. Então conectamos com o centro da Terra e afirmamos. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz reine na Terra. Então sintonizamos com o coração, com o centro e com a totalidade cósmica e afirmamos. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Ayum Honabku Evan Maya Emaho Ayum Honabku Evan Maya Emaho Ayum Honabku Evan Maya Emaho. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Através dessa conexão, sintonizamos com o chakra raiz e vamos visualizar um lótus abrindo-se nele. No interior do lótus, o selo da tormenta. A tormenta que é guiada pelo poder do macaco azul. Tem como poder oculto o vento branco, como análogo o sol amarelo, e como poder antípoda a lua vermelha. Respirando com o oráculo da quinta força no chakra raiz, levamos a atenção para a palma do pé esquerdo para ativar o clã do céu. E então sintonizamos com o dedo pequeno do pé esquerdo para ativar o ólon da tormenta azul. Seguindo essa conexão, respiramos então com o joelho esquerdo para ativar o tom cristal da cooperação. Agora o ólon humano está ativado. Vamos também respirar com o ólon planetário. Visualizamos o planeta navegando no espaço e focalizamos no polo sul planetário, na biorregião da tormenta azul. Conectamos então, através de uma visualização, o nosso chakra raiz com o polo sul planetário na biorregião da tormenta, visualizando uma banda luminosa que conecta o ólon humano com o ólon planetário. Através dessa percepção e visualização, vamos afirmar o Kim 259, tormenta cristal azul. Dedico-me com o fim de catalisar, universalizando a energia. Selo a matriz da autogeração,
com o tom cristal da cooperação. Eu sou guiado pelo poder da magia. Então nós vamos tomar um tempo agora para afirmar o nosso Kim pessoal, a nossa assinatura galáctica. E vamos juntar as mãos em frente ao peito em um gesto de devoção e gratidão, agradecendo essa conexão interior com o holo humano, o holo planetário, e oferecendo os méritos para que a felicidade, a paz e a harmonia seja com todos os seres em Lakesh. Aho. Então, através dessas conexões, nós vamos dar o início nesse momento, né? Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Também agradecer a Viti e a Leilani, que trabalharam para esse momento acontecer. Só vou buscar aqui na minha conexão algumas imagens. Que eu já tinha aberto porque precisava. Só que eu tive que fechar aqui o computador e reiniciar porque não estava saindo o áudio. Tá. Bom, eu sinto que vocês, eu acredito que a maioria de vocês não é iniciante aqui, né? Vocês já estão caminhando, já conhecem os conceitos básicos da lei do tempo, né? Conhecem, eu acredito, né? Eu estou falando por vocês, né? Tem alguém que está iniciando aqui, que pode se manifestar, que nunca ouviu essa informação, a Luciana. Tá. Ah, tem alguns iniciantes, que bom, sejam bem-vindos então. Vocês chegaram no paraíso, o lugar da liberdade, a liberdade da mente, do espírito, da alma humana. Mas a ascensão não é algo muito fácil, exige foco, determinação e esforço. Tá? É como subir uma montanha. Né? Quando a gente desce a montanha é bem fácil. Né? Tipo assim, cair e deixar a vida virar bagunçada é muito fácil. Organizar e fazer com que ela evolua, né? Precisa foco, determinação e esforço. Mas a lei do tempo é a própria porta para o paraíso. Porque esse paraíso a gente constrói na nossa mente e na nossa alma, né? Não exatamente é no plano terreno. Quando o paraíso na mente ele existe, naturalmente vai existir também no plano terreno. E legal. Então, vamos lá. No início dessa fala, eu falei que vocês estão agora sendo convidados a fazerem um curso de extensão na dimensão da alma e do espírito, né? Gestar durante 260 dias esse novo ser, esse novo ser que está expandindo em direção
a uma nova etapa humana, né, que é essa etapa da superhominização, como disse Valon Votan, baseado nos estudos dele sobre a nosfera, onde nós vamos nos converter em seres, né, super-humanos. Então, assim, isso não é difícil, porque, como eu falei antes, o princípio divino já está em nós, né? A nível de célula, de átomos, partículas subatômicas, DNA, já está em nós. Porém, nós estamos, né, em um processo de distorção mental, onde durante todo o período histórico, que está durando mais de 5.000 anos, nós nos desviamos do caminho da alma. Então, o meio divino, né, é algo que a gente não viveu nesse tempo, ou viveu paralelo a um processo ilusório, dogmático e bastante limitado, né? Uma das coisas que mais afetam hoje a nossa civilização são as crenças limitantes que nós temos. É, olha, tem mais aqui, a Regina também é nova, mas seja bem-vinda, Regina, tá? Eu vou trazer essa fala aqui que ela vai servir para toda a jornada, tá? Então, qual é o nosso caminho agora? Né? Construir a nossa conexão com o meio divino, com a conduta divina, né? Com a realização divina, para chegar então no destino divino, que é o que Teilhard de Chardin chamou de ponto ômega, ou a grande convergência psíquica, quando nós realmente nos conectamos com a mente do universo. Então, nesse processo em que a gente está, a gente já tem consciência, né? E isso ninguém vai tirar de nós. O princípio divino está em nós. Vocês concordam comigo? Por que o princípio divino está em nós? Porque a gente somos seres da natureza. E toda a natureza é divina em si mesma. Porém, a nossa mente ela está desconectada disso. Então, agora, o que acontece? Nós vamos construir o meio divino, a relação com o meio divino. E o que nós temos para construir essa relação? Temos o Tzolk'in. Temos o Tzolk'in como uma ferramenta que vai nos criar referências para construir o meio divino. Tá? Então, observem, prestem atenção no que eu vou falar. Talvez essa minha fala agora no começo está um pouco enrolada, porque tudo que eu estou falando é o que está saindo naturalmente. Eu não organizei nenhuma informação para essa aula. Simplesmente eu me abri para transmitir, tá? Para transmitir para vocês a mensagem que eu tenho que transmitir para o dia de hoje. Tá bom? Acolham isso de coração, tá? Com o coração. Porque eu não seria eu mesmo se eu tivesse organizado os meus pensamentos para trazer para cá. Eu não funciono assim. Acolham com o coração, porque essa mensagem é importante, tá? Recebam isso com amor. A vida divina não é uma vida séria. A vida divina não é uma vida triste, fechada. Bem pelo contrário, ela é divertida, ela é alegre, ela é dinâmica, ela é artística, ela é esplendorosa, ela nos convida a um êxtase, a viver realmente algo de muita expansão, tá? Então, isso é o primeiro que a gente tem que entender, que a imagem da vida religiosa que foi criada através dos sistemas de crenças, baseado numa coisa séria, rígida, dura, deleta isso. Não é assim. A vida divina é flexível, é maleável, ela é expansiva. A gente tem o direito de errar, mas não de persistir no erro. Tá? Então, a gente erra e a gente, se tiver humildade, é perdoado e a vida segue. Tá? E eu quero trazer o Tzolk'in como referência para a gente fazer agora esse caminho, esse curso de 260 Qins para incrementar o brilho da nossa alma e viver através do meio divino. O primeiro que eu queria trazer para vocês é um entendimento que eu tive quando eu fiquei agora
nesse ano, 33 dias no México. Nesses 33 dias, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui ao México. Mas nesses 33 dias, eu fui para o México graças a, a várias pessoas que me acompanharam, né, a ter uma visão diferente do México. Porque com os estudos da noosfera, né, a gente entende que existe uma mente planetária. E que essa mente planetária, ela é a base, a origem de toda a cultura. Então, quando a gente pensa numa cultura, por exemplo, a cultura maia, ela não é fruto de um pensamento de um extraterrestre que desceu ali e que criou a cultura maia. Não. Ela é o fruto de todo um ecossistema que se forma, onde aquele grupo humano começa a viver e começa a se relacionar com o ecossistema, e aí então ele estabelece uma cultura. A cultura nasce nos ecossistemas, é importante entender isso. E aqui eu quero agradecer a Tintsa que está aqui, porque foi a Tintsa que me deu esse despertar, e eu não falei isso para ela ainda. Eu cumpri 52 anos no México, e 16 dias depois a Tintsa cumpriu 52 anos e ela estava lá. E ela disse assim para mim, existe um cubo entre nós, de 16 dias. E quando ela me trouxe essa mensagem, eu comecei a olhar para o cubo. O cubo é a geometria que representa os ecossistemas. Então, por isso que dentro dos estudos da lei do tempo, profecia telectonon, né, um resgate que a gente estabelece é o resgate da lei do cubo, onde todo o ecossistema está operando contigo. Tá? E a Tintse, quando me trouxe isso, eu comecei a observar, claro, essa é a visão que eu vou ter que desenvolver aqui. E eu comecei a observar o cubo, entender os ecossistemas. Então, antes de querer olhar para zonas arqueológicas, para princípios matemáticos, como eles faziam isso, como faziam aquilo, não, eu só fiquei observando ecossistemas. E aí, chega um momento nesse processo em que eu entendo que todo o ecossistema na qual os maias estavam, ali na região do Caribe, Cancún, Playa del Carmen, Tulum e arredores, é um ecossistema que fornecia e fornece as informações que se baseiam em sentimentos de gratidão, amor e devoção. É impossível não sentir essas três coisas lá. Tá? Então, isso flui naturalmente do teu ser, enquanto você está lá com a tua mente aberta, teu espírito aberto. Gratidão, devoção e também amor. É óbvio que a gente, com a nossa mente limitada, a gente, quando pensa em amor, tem muitos limites para pensar em amor. Porque o amor não pode ser pensado, o amor só pode ser sentido. A gratidão não pode ser pensada, ela só pode ser sentida. E a devoção é a mesma coisa. Você tem vontade de se tornar devoto daquela energia, daquela conexão. Aquilo vem de dentro para fora. Então, com base nesse ecossistema, os maias desenvolveram uma visão politeísta. Eles começaram a adorar tudo. Por isso que os selos maias, nós temos o dragão que representa o ser, né? Lá o dragão deles é a iguana, né? E outros animais assim, tem o vento, não é verdade? A noite, tudo é motivo de adoração. E essa adoração está descrita nesses 20 arquétipos, que são dragão, né? Deixa eu colocar aqui um tzolk'in aqui para a gente ver. Eu acho que a gente vai ter que... Será que eu posso compartilhar? Eu acho que eu não posso compartilhar. Alguém pode liberar para mim compartilhar? Tá. Liberando. Tá, então aqui. Peguei aqui esses slides do Curso Sono Encantado. Deixa eu só buscar aqui.
Aqui, a gente está vendo um Tzolk'in aqui, né? Então, essa matriz aqui, ela traz 20 estruturas arquetípicas, que são estruturas de vibração que eles perceberam e desenvolveram para criar a adoração diária, o louvor diário, a devoção diária, o amor diário, com base nessas estruturas arquetípicas. Qual a gente vai ter aqui a dimensão do ser, a dimensão do espírito, a dimensão da abundância, dos sonhos, do florescimento. Né? A semente. Né? Depois aqui a dimensão da força da vida, a dimensão da transformação, da realização, da arte, da beleza, da pureza, a dimensão do amor. A dimensão da magia, da sabedoria, do espaço. A dimensão do tempo, a dimensão da visão, da inteligência, da evolução, do infinito. A dimensão da energia divina e da iluminação. Então, isso é só um exemplo bem rápido assim de como eles construíram então um sistema que conectasse eles com todos esses propósitos diariamente, criando aqui uma base cultural de amor, devoção e gratidão ao ser, ao espírito, ao sonho, à abundância, ao florescimento. Mas como não bastasse, né, esse sistema de adoração simplesmente, os maias desenvolveram outras visões muito interessantes. Observando esses ciclos, eles desenvolveram essa matriz baseada no poder do 13, que está nas 13 articulações. Então aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 colunas, que está relacionado com as 13 articulações do corpo. E vamos também ter os 20 selos ou 20 arquétipos, que está relacionado com os 20 dedos de mãos e pés. Totalizando, então, 260, né, que se refere também ao ciclo médio da gestação humana. Eles desenvolveram um sistema na qual eles poderiam vivenciar esses arquétipos através da gratidão, do amor, da devoção, no seu próprio corpo, armazenando em sua mente cada memória. Cada, por dizer assim, cada infinitude que existe, né, em cada um desses arquétipos. E é muito interessante, né, porque os maias, desenvolvendo essa visão, eles também começaram a desenvolver sistemas arquitetônicos com 3 objetivos, que é retroalimentação energética e desenvolvimento da consciência. As cidades maias, elas não eram feitas para serem vividas, mas eram feitas como elementos, né, arquitetônicos que criavam ressonâncias com planetas e sistemas estelares para amplificar a consciência, né, de todo o povo. Entende? Então imagina que você cria uma estrutura ressonante, e isso, gente, é real, porque eu vivo isso aqui na Nova Terra e as pessoas que vêm aqui vivem isso. O fato da gente ter as estruturas geodésicas na Nova Terra posicionadas em conjunção com as 3 geodésicas, em conjunção com a constelação de Órion, cria um processo de retroalimentação energética e de amplificação de consciência. Só que os maias, eles projetavam com essa finalidade. Aqui no caso a gente
foi, na verdade, alguém projetou para nós, porque a gente só se deu conta disso quando estava pronto. E eu só me dei conta que esse efeito estava acontecendo porque pessoas vizinhas daqui, que são totalmente leigas a esse conhecimento, começaram a me falar assim: eu gosto de vir e de sentar aqui, porque bem nesse lugar eu sinto muita paz. E era bem no centro das Três Geodésicas. Entende? Então, essas arquiteturas, né, o que elas criam, elas vão criando estruturas que se chamam estruturas de arquitetura radiossônica, que vão gerando frequência. E essa frequência eleva o campo de consciência. Tá? Então, eu acho muito interessante essa perspectiva, porque em tudo que eu estudei dos maias, eu nunca tinha chegado a esse entendimento. Eu só fui chegar a esse entendimento passando esses 33 dias em, em viagem lá, né, convivendo também com os Kins, né, e vivenciando essa experiência. Né? Algumas pessoas que estão aqui, como a Tíntia, a Rosana, a Angélica, viajaram comigo. Né? Quem mais viajou? Tá aqui. Trabalhando aqui para mim. Então, essa. E lá a gente pôde viver isso. E é muito curioso também, que me chamou a atenção, foi que, com essa visão do cubo, que no último dia da viagem, a gente assistiu o Cirque du Soleil para celebrar. Né? E o show começava com uma pessoa equilibrando um cubo gigante. Né? Então, tudo estava ali como que informando, né, o campo mental. Mas assim, então voltando agora, né, para o Tzolk'in, eu vou compartilhar novamente aqui. Né, tá aqui. Voltando aqui para o Tzolk'in, nesses próximos 260 dias, né, nós vamos ter a oportunidade, né, de viver, né, todos os desdobramentos que o Tzolk'in tem aqui. O primeiro deles é o desdobramento das trajetórias harmônicas. Elas acontecem sempre quando nós percorremos uma coluna inteira, desde o selo do dragão até o selo do sol. Essa trajetória harmônica, ela também vai passar, né, pelos nossos 20 dedos de mãos e pés. Sendo que o dragão começa aqui com o indicador da mão direita, depois o vento, o dedo central e assim por diante. Como essa meditação que eu conduzi agora, né? A gente vai meditar com todo o ólon humano durante cada 20 dias. Então, são 13 trajetórias harmônicas. Essas trajetórias são desdobradas em 5 células harmônicas. A célula aqui, primeira da memória, depois aqui o armazém, né? Depois aqui a célula do processamento, a célula da expressão e saída e a célula matriz. Então, cada trajetória harmônica se conecta através de 5 células harmônicas. Também o Tzolk'in, ele vai nos brindar 13 ondas encantadas, perdão, 20 ondas encantadas, que duram 13 dias cada. E aí é onde eu convido você a entrar no curso de extensão, né, da reformulação da mente e da alma humana através do Tzolk'in. A primeira onda encantada vão ser 13 dias, onde nós vamos nos conectar com a dimensão do ser. E nessa dimensão do ser, então, nós vamos aprender os seus desafios, qual é o serviço, o que precisa ser feito, né, para magnetizar esse ser, para unificar ele, quais são os formatos que precisam ser desenvolvidos nessa dimensão do ser, como ele se potencializa, como ele se equilibra, né, como ele vai criar inspiração, como ele vai desenvolver aí a sua integridade, como ele vai pulsar, né, como ele vai manifestar o seu ser, como ele vai dissolver, cooperar e transcender. Tá? Então, esse vai ser a primeira disciplina do curso de extensão.
da reformulação da mente e da alma humana. Tá? Por que eu estou falando isso? Deixa eu olhar para o rostinho de vocês aqui, quem está logado comigo. Tá? Deixa eu olhar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, os maias, eles eram, né, excelentes criadores da ilusão. É diferente você seguir o Tzolk'in, né, simplesmente por seguir, ou você dizer assim, eu estou fazendo um curso de extensão na reformulação da mente e da alma humana. Agora eu estou na disciplina do ser. Eu estou aprendendo sobre o ser. Essa ilusão faz a diferença. Entendeu? Porque esse é o jogo do encantamento. Senão você vai olhar e vai dizer, hoje é o Kim 259, legal. Tipo, entende? Tem que lançar o jogo da ilusão. Aí você vai conseguir adentrar em dimensões cada vez mais amplas, porque a tua mente ela já está se propondo a viver essa flexibilidade, essa expansão. Tá? Então isso é muito importante que a gente considere isso. Tá? A ilusão ela faz parte, tá, do processo também que vai. Só vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir de novo. Olha, vou pegar aqui, por exemplo, o ciclo da abundância, tá? Daqui da noite, ó. Ciclo da noite. Começa aqui a onda encantada da noite. Sempre cada onda começa num pontinho, tá? No ciclo da abundância, veja, a ilusão está aqui, ó, que é o macaco. Ele está aqui como o fator que pulsa a abundância. Se não tem ilusão, não tem o pulsar da abundância. É só um exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Sobre a importância da gente criar, né, esse fator aonde você vai jogar o jogo do encantamento. Tá? Então, o que eu estou propondo aqui é a gente entrar nessa escola invisível, né, para cursar inicialmente a disciplina do ser. Então, aqui eu vou desenvolver a amplitude da minha visão sobre o ser, sobre como é ser autêntico, espontâneo, como é respirar com a essência divina que já existe em mim, e como é viver através da autoconfiança, como é cultivar a fé, a visão indestrutível e inabalável, porque tudo isso compõe essa onda encantada espiritualmente. E daí, depois que eu saio desses 13 dias, eu vou passar para uma nova disciplina, a disciplina do mago, que é o cultivo da temporalidade, da abertura, receptividade e também do encantamento. Então eu passo por esse ecossistema aqui todo, durante 13 dias vou cursar isso, né? E daí o que a gente faz num curso, né? A gente vai ter lição de casa. Qual é a lição de casa? Vou ter que aprender a meditar com ele, refletir sobre ele, sintonizar e respirar através disso, né? Recentemente eu fiz uma live sobre a onda encantada da estrela e, e eu trouxe o desafio, que é identifica a tua essência. Aí a pessoa pode pergunta assim, como eu identifico a minha essência? Identifica o que tem de melhor em ti, o que te sai naturalmente. Reconhece isso em você. Ali você vai ter a visão de como é a tua essência. Então você identifica a sua essência e você respira através dessa essência. Porque essa essência ela tem vibração. Entende? Vamos pensar assim. Você identifica que o que te sai espontâneo,
o que é melhor em ti é a tua generosidade. Tá? Vamos pensar nisso. Eu sou uma pessoa generosa, bondosa. Né? Então você respira nessa generosidade. Você vai conectar com essa generosidade a parte essencial dela, padrão energético dela. Tá entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando? E você vai, então, com essa respiração, é como alentar esse fogo da essência. Você vai alimentar ele para ele expandir. E nisso, naturalmente, a sua estrela brilha. Porque você está alentando a sua própria luz. Entende? Então, essa prática com o Tzolk'in é muito mais do que você conectar simplesmente com a parte literal das interpretações que estão escritas. É você ir para um segundo estágio, que é o estágio da incorporação da memória que está ali. E nesse sentido, tudo vai brilhar. E olha, eu experimentei isso na onda da estrela. Gente, assim, eu não consigo nem contar para vocês todo o maravilhoso que eu vivo. É muito incrível. A vida que eu tenho é indescritível. Eu estou falando isso não como uma forma de exaltar alguma coisa, mas de contar que é indescritível. Eu não consigo descrever a dimensão de beleza e de arte, de harmonia que eu vivo cada dia. E isso é fruto dessa cultura, não é mérito do André. É fruto dessa cultura no tempo na qual eu estou dando meu testemunho aqui. Ah, tenho dias tristes? Tenho problemas? Tenho. Mas assim, eu posso garantir para vocês que 90% da minha vida é algo realmente fantástico. É verdade. E isso, gente, não é uma coisa difícil da gente conquistar. Basta transitar de um estado inconsciente para o consciente. Se você conseguir desenvolver o seu poder de contemplação, você já vai ter uma mente livre e uma mente capaz de aprofundar na natureza da realidade. E só por isso a sua vida já vai ser maravilhosa. Ah. Então, assim, é, quando quando eu faço esse chamado para a gente olhar para esses novos, né, eu diria assim, novas direções como isso, foca na essência do que brilha naturalmente em ti, respira com isso para nutrir isso, porque você vai começar a abrir novas portas essenciais que estão em você e que você talvez nem perceba. Entende? Naturalmente você vai brilhar. Tá? São algumas dicas nesse sentido. Cada selo do Tzolk'in, né, ele consiste em algumas informações básicas que pouca gente é, se fixa neles. Tá? Deixa eu trazer aqui. Ó. Cada selo, ele, ele tem... Deixa eu ver aqui o que abre aqui. Vocês estão vendo essa imagem que fala quatro cromáticas? Sim? Leilani, é isso que tu está vendo, as quatro cromáticas? Tá. Então, cada selo, ele André, a tem... gente não está vendo. A gente está vendo Não a Tem está... tela que, do tem arquivo. que, tem que trocar ela, Tá, exibir a imagem que está ampliada. tá, deixa eu só buscar aqui de novo, então. Tá. Agora sim, né? Agora tá, né?
Agora foi. Tá. Foi. Então, aqui, por exemplo, quando a gente vai ver cada selo, e depois a gente vai estudar profundamente eles, né, nós vamos aprender que ele tem 3 palavras-chave, que se refere a poder, essência e ação. E essas 3 palavras-chave é que vão compor o mantra aqui. Então, por exemplo, nesse mantra da tormenta, né, a gente tem ali a palavra-chave da tormenta, que é catalisar, energia e autogeração. E a gente sempre fala, para selar um mantra, que diz assim, selo, né, o poder da autogeração com o tom cristal da cooperação. Né? Então, quer dizer assim, se tu quer desenvolver a tua autogeração, você vai ter que desenvolver a sua cooperação. Né? Então, são dicas que os selos vão dando, pedindo focos específicos para desenvolver a relação com maior profundidade naquele valor energético que ele tem. Né? Mas pouca gente presta atenção nisso. Né? Então, quando a gente tem o mantra ali, e isso foi uma das coisas que o Valon Votan trouxe no Seminário dos Magos da Terra, que ele dizia assim, não adianta você ficar interpretando, entende? Existe uma linguagem quadridimensional no mantra, e essa linguagem quadridimensional, ela está pronta para te colocar dentro da 4ª dimensão do tempo. Porque se você começa a interpretar demais, você vai trazer linearidade para o processo. Então você desce daí da 4ª dimensão para tentar colocar isso na 3ª. E tudo o que a gente busca em termos de realização é de ordem quadridimensional, de 4ª dimensão e de 5ª dimensão. Inclusive a própria dimensão da matéria, ela vai florescer através dessa ordem quadridimensional, né, que é onde a gente vai trabalhar os processos de cocriação, e da 5ª dimensão, que é onde a gente vai conseguir adentrar nesse universo da zona quântica, da física quântica, e trazer essas potências para a nossa vida. Então aqui, por exemplo, né, cada selo, deixa eu ver o que a gente tem mais aqui, né? Cada selo do Tzolk'in, sintonizado com um tom vibratório, né, que vai apontar qual é o movimento. Como o caso de hoje. O movimento de hoje é o movimento da cooperação, e a gente está aqui cooperando. Então a gente está sintonizando com esse movimento que nos é pedido. Entende? Estamos catalisando também, né? Porque a gente também está aqui, né, processando, né, toda essa potência cumulativa que ocorreu durante 259 dias. Depois aqui a gente ainda tem assim, estamos também, dedico-me com o fim de catalisar, universalizando a energia. Sim, também estamos agarrando potência para voar, né? A partir de amanhã a gente vai fechar o Tzolk'in e vamos entrar em um novo ciclo. E que esse novo ciclo seja um ciclo já determinado pelo processo evolutivo. Vamos trabalhar juntos para gestar um super-humano durante 260 dias. Por que não? Entendeu? Então, esse é o convite, esse é o chamado. Né? E aqui dentro do Tzolk'in, a gente está hoje encerrando o Castelo Verde Central, né? Ou seja, no penúltimo dia do Castelo Verde Central. Deixa eu ver se eu tenho aqui os castelos aqui. Os 5 castelos. Tá? Então, aqui, esse é um dos desdobramentos. Né? O Tzolk'in possui 5 castelos, e a gente aqui vai estar encerrando o Castelo Verde, que é o que sincroniza o guerreiro. Para amanhã a gente entrar aqui no portal cósmico e encerrar o Castelo Verde para começar novamente um ciclo. Só que o nosso papel consciente é levar esse castelo de sincronização para um novo início. Então, nós temos muitas oportunidades aqui.
se nós validarmos, né, esse tempo que está aqui disponível, que os maias disponibilizaram para nós como base cultural, e também se nós validarmos, né, esse, essa memória, né, que está aqui nos motivando a elevar a nossa frequência mental. Tá? Então, transportar o Castelo Verde, que é o castelo da sincronização, para o Castelo Vermelho, também é um fator que nós devemos, né, e podemos fazer e realizar através desse curso extensivo do Colégio Invisível das 20 Ondas Encantadas. Eu só queria trazer algumas informações aqui antes para quem está começando, que tem várias pessoas começando, porque toda essa minha fala está muito direcionada para quem já está, né, há muito tempo estudando. Talvez assim, para quem está começando, tá? Eu queria trazer uma narrativa, que é a narrativa para entender o problema. Tá? O problema histórico é que nós roubaram o nosso tempo. E quando roubam o nosso tempo, roubam a nossa consciência. Ao invés da gente ter uma consciência absoluta no tempo, nós temos uma consciência relativa no tempo. Esse relativismo nos ajuda a entender as coisas, mas nem sempre viver elas. É como se a gente pudesse ver, mas não sentir. É como se a gente pudesse analisar, mas nunca poder realmente experimentar. Entende? Essa é a consciência relativa que o homem histórico criou por não ter a consciência no tempo. Então, quando a gente entra no Castelo Verde, ele representa o retorno dessa consciência absoluta, que é onde nós começamos a viver através da sincronicidade e avançar no campo da consciência real. Tá? Então, quando eu falo para transportar o Castelo Verde para um novo castelo, eu estou falando, mantemos essa consciência absoluta e vamos cursar esse curso de extensão, entendeu? Para fortalecer a memória do ser, a memória do espírito, a memória da abundância, fortalecer a memória do florescimento, a memória da força da vida, a memória da transformação. E assim por diante. Esse é um grande chamado para esse tempo. Que se todos nós levarmos a sério, a gente vai colher frutos que a gente jamais imaginou. O verdadeiro êxtase de libertação da mente no tempo. Então, isso é parte da nossa jornada, a jornada que a gente vai ter que fazer em algum momento. Né? E nada melhor do que quando começa um Tzolk'in, para a gente recordar tudo isso, né? E dar, então, esse encaminhamento. Faz sentido o que eu estou falando? Tem perguntas? Vocês têm algumas perguntas para trazer? Tá. Quem está começando, tá? Tem várias pessoas aqui que falaram que estão começando. Né? É imprescindível que vocês estudem. Né? Se querem estudar autodidata, tem a cartilha Aprendendo a Lei do Tempo, que podem baixar do Sincronário da Paz, né? E podem estudar as bases da Lei do Tempo e do Tzolk'in nessa cartilha. É um programa de autoestudo. Se você a cartilha Aprendendo a Lei do Tempo, tá? Baixa o PDF. Também no portal do Sincronário da Paz
você pode baixar o livro Sincronário versus Calendário, o Futuro da Civilização, que ali tem todo o conhecimento de causa e a aplicação prática do sincronário. Esse é um programa de autoestudo. Tá? Mas também é importante você participar de alguns eventos, tá? Cursos, coisas assim. Tá? Nós vamos lançar o curso Onda Encantada, que é um curso onde a gente vai ensinar os estudos do Tzolk'in e de toda a Onda Encantada e os seus desdobramentos. Muitas das pessoas que estão assistindo aqui já fizeram esse curso. Tá? E não é verdade? Eu acho que, né? Então, também recomendo que façam esse curso. Tá? Eu não sei, já tem. Depois eu vou publicar, a gente vai compartilhar a data do curso, né? Que já tem data marcada. Mas quando a gente olha para essa estrutura, né, para quem está chegando e vê tudo isso novo, esse monte de símbolo, eu sei que não é fácil. Né? É importante entender primeiro que um símbolo ele existe para trazer valor para algo. Né? Entende? Então, quando a gente olha esses símbolos, eles são, na verdade, a informação relacionada a um valor específico. Tá? E os símbolos, eles atuam em nosso inconsciente e também na nossa consciência. Então, quando a gente tem esses 20 arquétipos do Tzolk'in, né, baseados nesses selos aqui, né, que seriam das cores vermelha, branca, azul, amarela, o que a gente tem aqui são valores de referência para nos ajudar a nos sintonizar com a natureza da realidade. Tá? Então, é importante entender isso. Sem esses valores de referência, a gente fica imerso em um mundo puramente conceitual e limitado. Tá? Então, isso é uma visão, Campeão já entregou? é uma Vai visão, entregar? Entregando. é uma visão muito junguiana, tá? Em relação a, ao que significa esses símbolos. Então, se a gente tem uma referência arquetípica para seguir, né, a gente tem uma referência de valor, a gente tem um norte aonde direcionar, né, a nossa reflexão, o nosso pensamento e também o nosso processo evolutivo. Sem um valor de referência, a gente fica imerso no mundo conceitual e muitas vezes num mundo muito limitado. Né? Então, vão colocando as perguntas aí, depois eu vou responder, tá? Então, cada selo, cada tom, né, que a gente vai seguir aqui, né, ele vai estar trazendo essa referência em como você pode sintonizar, né, com essa dimensão da natureza da realidade, que é o todo sempre existente, que é o todo divino, que é o campo de consciência cósmica, né, autoexistente dentro desse universo que nós habitamos. Então, essa visão também é importante, né? A gente entender que essa ferramenta está aqui para nos ressintonizar com o próprio universo que nós habitamos. E que nós criamos muitos muros, muitas limitações durante esse período histórico. Por exemplo, raramente a gente pensa que a gente está imerso no universo. A gente normalmente está imerso em nossos problemas, em nossos dramas, em nossas confusões, em nossas neuroses. É muito comum isso. Você ocupa praticamente muito do seu tempo, da sua mente, pensando em suas neuroses, ao invés de pensar que você está imerso numa natureza cósmica infinita. Né? Por que você não pensa nisso? Porque você não tem valor de referência. Então, quando você vai seguindo esses valores de referência, você vai sintonizando com isso que é essencial e vai vivendo uma vida através do essencial. Quando eu falo que a minha vida é maravilhosa,
e é um testemunho na qual eu sou muito grato e honro muito a mensagem de Valon Votan, e sou grato ao meu espírito também por ter seguido essa mensagem, é porque eu vou cultivando a cada dia com mais e mais foco esses valores essenciais. E isso vai abrindo mais e mais a mente da natureza, a mente da realidade, a mente do universo, para que eu possa viver nela. E a vida vai se tornando cada vez mais incrível, entende? Então, essa evolução ela é natural e ela não é um mérito de uma pessoa que é privilegiada por isso, por aquilo, não. Ela é mérito do quê? Daquele processo de ascensão que eu falei. Determinação, esforço, foco. Você está focado no quê? Você está determinado no quê? Você está se esforçando no quê? Ah, eu não tenho no que me esforçar, eu não sei, eu não tenho um valor de referência. Agora você tem. Essa plataforma aqui possui 260 valores de referência. Para você se esforçar no campo do ser, no campo do espírito, no campo da iluminação, no campo do infinito, no campo da inteligência, no campo da visão. Por isso, você deve fazer esse curso de extensão do Colégio Invisível durante esse período todo. Para você criar mais e mais relacionamento com esses valores de referência. Estão entendendo? Qual é o motivo desse encontro hoje? Ele tem um propósito motivacional. Para que cada um de nós possa olhar isso com o coração e se jogar nesse universo. Sair dos nossos pequenos dramas e das pequenas coisas que ocupam a nossa mente, para a gente abrir espaço para a amplitude que é viver dentro do cosmos. Dentro de todo esse campo de potências que existe, imagina nosso planeta navegando na velocidade que está agora. Quanta energia disponível tem ali? Por que, que eu não estou captando essa energia? Ah, porque o meu sistema está pesado com uns programas que estão rodando lentamente, anestesiando, né, o hemisfério direito ou esquerdo do meu computador, do meu biocomputador, e eu não consigo. É como isso. Tá? Então, deixa eu olhar aqui as perguntas que a gente tem aqui. O nosso Kim é a energia predominante em nossa vida. Sim, é o ponto de partida, né? É a maneira como a gente vai se conectar e se fortalecer com a nossa essência. E a partir disso a gente é convidado a incorporar também toda a sabedoria que estão em todos os 15 e todas as ondas encantadas. Ser mão cósmica azul me faz ser elétrica, que é avatar. Gente, assim, ó, a mão cósmica azul, ela está no tom cósmico da presença. Né? Então, esse fato de você estar presente ajuda você a ter uma dinâmica da vida. Né? E, e você, se você é elétrica e ao mesmo tempo é cósmica, talvez ser elétrica é o fato de você ser muito ativa, é isso que você está falando, né? Não necessariamente é o tom cósmico que te faz ser elétrico, talvez, né, seja a tua própria natureza, assim, que é superativa. Né? E o avatar é aquele que tem o conhecimento e que ancora o conhecimento. Tá? Esse é o papel do avatar. Jesus, por exemplo, é um avatar. Né? Então, é isso.
O, a, o arquétipo de quinta dimensão da mão é o avatar. Quando você incorpora esse ser espiritual de quinta dimensão, você tem essa capacidade de se converter no avatar, acessar essa consciência. Boa. Aqui, ó, o Landson fala: o norte, então, desses nossos estudos e o conhecimento maia, com pitadas de Carl Jung, é que, sim, na verdade, tem muitos que vão dialogar com os maias, né? O Dr. Arguelles, ele traz um compêndio muito grande sobre isso, né? Mas o Jung foi quem criou o termo sincronicidade e foi uma das pessoas que se dedicou a estudar o valor da dimensão arquetípica, né? Como que trazendo valores de referência, e também ele desenvolveu essa visão sobre o tempo unificado, mas não aprofundou o suficiente como o que a lei do tempo traz, né? Nesse sentido, então, o Jung ele tem assim uma ressonância muito grande com os estudos da lei do tempo, mas também outros, né? Tipo o Sheldrake vai ter ressonância, é, Teilhard de Chardin, quem mais eu poderia citar aqui que vai trazer ressonância? Os estudos da física quântica vão criar ressonância. Esses próprios estudos holísticos, por exemplo, que tem uma visão sobre os inteiros, os sistemas inteiros operando em sincronicidade, né? Também vão criar ressonância, né? Então, é, os arquétipos que os selos trazem, eles são como esses valores de referência que estão presentes na natureza cósmica. Então, o que a gente vai criar na medida em que a gente cultiva esses valores, a gente vai criar como que uma semelhança ou uma relação, né, com esses poderes que já são parte da natureza. E com certeza eles vão estar influenciando, desde o pré-consciente ao subconsciente e ao próprio consciente, né? Então, é muito interessante isso. Como ter paz interior sendo mão azul. E que assim, gente, a paz, ela é ela é o estado natural da realidade, né? Eu acho que qualquer um de nós pode ter paz interior na medida em que a gente naturaliza nossas relações no mundo, com a gente mesmo e com tudo, né? Eu sei que a gente vem de um processo histórico muito denso, com muito conflito, né? Tendo um sistema cultural bastante bélico, bastante distorcido, onde o maior interesse das pessoas está relacionado com as coisas materiais e vivem através dos seus medos. Então, a transcendência disso, né, ela não é algo fácil, ela precisa de trabalho, de cultura, né? Por isso a importância da gente ter uma referência que possa nos ajudar a nortear o caminho, que é o caso aqui que é proposto através do Tzolk'in, né? E é proposto através da mudança de um calendário sem significado, que é o caso do gregoriano, para uma relação por significado com símbolos e valores que vão nos trazer realmente uma harmonia cósmica, né? Então, assim, aqui perguntando como vai funcionar esse curso. Bom, esse curso ele vai funcionar, ele não tem uma estrutura, né? Isso é uma ilusão que eu criei aqui, né, para motivar vocês a adentrarem nesse novo ciclo Tzolk'in com um propósito maior, tá? Que é como que desenvolver a reformulação da sua alma e da sua mente. Mas na medida que você baixar a cartilha Aprendendo a Lei do Tempo, mais esse outro livro, você já tem algumas ferramentas, né, para começar, tá?
Olha, aqui tem um testemunho, ó. Desde que me conecto com o sincronário de forma consciente, cada dia tenho muitas descobertas. É isso aí. O curso de extensão precisa pré-requisitos? Não. É só você se dedicar um pouquinho cada dia para respirar, nessa frequência. Eu volto a falar assim, isso foi um artifício da ilusão para motivar o grupo a adentrar esse novo ciclo, inspirado em uma nova história, tá? Passar pelas 20 disciplinas do Tzolk'in, estudando a cada onda encantada, como aprimorar o seu ser, o seu espírito, a seu sonho, a sua abundância, a sua força da vida, a sua transformação, a sua inteligência, tá? Então é isso, é só um artifício da ilusão, tá? Quem achar que isso é legal, pega isso e vai em frente, né? Eu só estou falando que a gente precisa dessa ilusão muitas vezes para poder também criar novas oportunidades e novo sentido para a vida, novas paixões, né? Paixões, doces paixões, né? Paixões que vamos elevar. Os dias do Tzolk'in correm em células entre as estruturas arquetípicas. 20 e as 13 colunas representam o poder da forma vertical. Uma pergunta, não acho, interrogação no teclado. Sim, existem muitos desdobramentos, né? As 13 colunas representam os 13 tons da onda encantada, que é essa estrutura é como a informação ela vai se movimentar no tempo. Tá? E esses 13 eles vão interagir com os 20 arquétipos, então criando toda a lógica, porque existe uma lógica muito interessante, né? Quando você vai seguindo as ondas encantadas com os selos, você vai entendendo como existe uma lógica muito real assim em tudo. Tudo está muito conectado e muito bem descrito, né? E, e ali tem muitos desdobramentos. Então, as células de tempo é um desdobramento, as harmônicas são desdobramentos, as cromáticas, os castelos, as trajetórias harmônicas, tem as estações galácticas também. Então, muitos desdobramentos. Para isso, eu recomendo que você faça um curso, o curso Onda Encantada, que daí ele tem, é um ciclo de um final de semana inteiro, e depois tem mais uma aula, e ali você vai aprender, então, sobre esses desdobramentos e como interpretar eles. Tá, mais uma pergunta aqui sobre o curso de extensão, tá? Eu vou falar para você. O que você vai precisar para esse curso de extensão? Basta mudar o calendário, seguir ele, né, e se conectar diariamente com a frequência do dia, o Kim, né, através das meditações. Uma coisa legal que vai acontecer, gente, um, e que pode acontecer também, vocês podem, né, acessar isso, nós disponibilizamos através do ILT todo dia as meditações do dia. São meditações que duram em torno de 15 minutos e elas têm todas as informações guiadas, conduzidas. Você pode clicar ali e ouvir a meditação, né? Depois, para mais informações sobre isso, pode pedir para a Leilani ou para a Vitia. Tá? E para quem vai fazer o curso da Onda Encantada, a gente também vai disponibilizar essas meditações. Tá? Assim você já vai também se familiarizando com essa rotina meditativa. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá. Gente, os cursos, nós são os cursos mais baratos que tem, né? É, porque a gente trabalha a nível institucional, assim, não tem um foco
né? Às vezes a gente quase, por exemplo, curso de facilitadores, dependendo da quantidade de alunos, às vezes a gente nem paga os custos para fazer, tá? Então, eu não sei qual é o valor que vai ser proposto para esse curso da Onda Encantada, porque tem vários livros que são doados também junto do curso, mas é bem tranquilo, tá? É bem acessível. Depois, se tem interesse, comunica com o pessoal e que a gente vai passar todos os dados. Tá, aqui tem um pedido para Quincronopsi, do Marcelo. Só deixa eu ver aqui, Marcelo, que eu já respondo isso para ti. É, aqui tem uma pergunta bem interessante, né? É a Beatriz. Ela pergunta sobre os sentimentos. Se existe alguma predisposição de sentimento para cada Kim. Sim, existe, né? É, a gente nota isso, inclusive, né? E são expressões muito claras. Por exemplo, pessoas que são do selo Lua têm uma tendência às emoções, mais, são mais suscetíveis às emoções, né? É, aqui mesmo o cachorro, ele tem uma tendência a atuar mais do coração, né? E a própria águia, ela é mais seca, assim, mais direta, né? Se ela tiver que ter um papo reto contigo, ela nem pensa duas vezes, te solta na cara o que tu precisa ouvir. É muito interessante. É, e todo Kim, ele tem também um, uma harmônica inversa, que às vezes a gente tá na energia do Kim, mas não tá vivendo ela, tá vivendo a parte inversa dela. Então, por exemplo, tem o macaco, ele pode ser muito alegre, mas ao mesmo tempo ele pode ser muito fechado, né? Então depende muito do formato em que a pessoa está, né? Agora é importante entender, gente, eu volto a dizer que toda a base cultural da nossa sociedade, ela foi muito violenta, muito agressiva, muito distorcida, né? Exigiu demais de um ser humano que não foi feito para viver esse modo de vida como ele é. Então, naturalmente, dentro desse processo, desse ecossistema totalmente desarmônico, a gente tem uma tendência à desarmonia, porque a base da cultura é a desarmonia, né? As pessoas plantam a ideia de que a gente pode comprar a harmonia. Na verdade, a harmonia é uma conquista interna. Então, o que a gente faz aqui nos estudos da lei do tempo também é desenvolver essa conquista interior, desenvolvendo a harmonia interior, né? Onde esses sentimentos e emoções eles são todos equilibrados, né? Por exemplo, o caminhante do céu, por exemplo, ele se emociona facilmente, né? Mas, às vezes, o que, que acontece? A gente fica preso na emoção. E a gente acha que aquela emoção é uma verdade, né? Que deve ser seguida e deve ser vivida. E a gente se fecha naquilo. Então, aqui, com a clareza que a lei do tempo vai trazer, a gente vai conseguir também harmonizar esses sentimentos, tá? Aqui a Ana fala assim, o compassivo, como você o define, né? Veja, a compaixão é um dos aspectos mais elevados do espírito humano. Ter compaixão por todos os seres, por aqueles que estão sofrendo, né? É diferente da piedade, né? A piedade é o fator negativo da compaixão. A gente não tem que ter pena de ninguém, mas a gente tem que ter compaixão, né? É pena que eu falo no sentido de sofrer, né, com a dor da pessoa, né? Quando a gente tem compaixão é porque a gente está trazendo um entendimento, né? O entendimento da vida, o entendimento, o esclarecimento, a gente está trazendo luz para o coração. Então, o cachorro, nesse amor dele elevado, ele se torna compassivo. É uma das coisas que eu sempre falo aqui na Nova Terra, que as pessoas vêm para cá fazer um retiro, ficam uma semana, e aí me perguntam como eu saio daqui agora,
depois de viver toda essa harmonia, toda essa beleza, todo esse encanto, toda essa paz, eu digo, sai daqui com o olhar do coração. Tem que entender que todo mundo que está lá fora, mesmo vivendo aos avessos, estão buscando a mesma coisa que você veio encontrar aqui dentro. A paz, a felicidade e o amor. Alguns decidem viver uma vida e ganhar muito dinheiro para conseguir isso. Outros estão lá lutando para que o filho faça uma faculdade. Outros lutando para que haja comida dentro de casa. Mas acreditem, quando ele coloca a comida dentro de casa, ele sente a paz, ele sente o amor, ele sente a felicidade. Então, o espírito compassivo, a visão compassiva, ela vai ver através desses olhos sempre. Mesmo naquele que está roubando, ele está buscando ser mais feliz. É incrível que a gente pense assim. Mas a compaixão, ela vai olhar com esse olhar, livre de julgamento. Tá? Então aqui, quando você pergunta sobre um portal de ativação galáctica, tá? Deixa eu explicar aqui, deixa eu botar a imagem do Tzolk'in aqui. Os portais de ativação galáctica, eles são parte de uma... O Tzolk'in é como um tear harmônico, tá? Que ele vai criar uma estrutura, né, como essa aqui que eu compartilhei, né? Que o José fez, tá vendo? Essa estrutura piramidal aqui, ela, para estar realmente na sua completude, ela deveria ter uma outra pirâmide atrás aqui. E a gente ia ver o processo, é como que um grande átomo é desdobrado em 260 possibilidades. Conseguem ver essa geometria? Deixa eu fechar aqui e mostrar para vocês com mais clareza. Eu tô na tela inteira aí, Leilani. Tô? Tá, então, legal. Então, eu acho que vai me ajudar aqui. Então, aqui a gente está vendo essa geometria, né? Então, aqui, isso é um Tzolk'in. Então, imagina que aqui a gente teria outro Tzolk'in, tá? Colado aqui. E a gente, então, veria os campos ressonantes. Os 3 campos ressonantes. O que são esses 3 campos? Lembra lá do átomo, próton, nêutron e elétron. Aqueles 3 campos, tá? O Tzolk'in ele tem aqui. Só que aqui a gente vê, também existe uma interpretação macro do átomo, que é o eixo biopsíquico, que cria a mente, o eletromagnético, que tá onde está o plano do espírito, e também o campo gravitacional, que é onde está o corpo no espaço. Tá? Então, os portais de ativação galáctica, eles são essas estruturas verdes que compõem essa geometria desses 3 campos ressonantes. O que cria o portal de ativação galáctica? Ele cria uma cápsula do tempo, um átomo de tempo. Então, por exemplo, quando a gente chega amanhã no Kim 260, que vai estar nessa pontinha aqui, tá? Aqui a gente tem uma estrutura temporal que nos leva para um outro estágio evolutivo. E essa estrutura temporal amplificada, ela está aqui porque ela faz parte desses campos ressonantes. Isso é um nível mais profundo de estudo, mais necessário, tá? Para quem gosta de entender os fenômenos e como acontece essa dinâmica do tempo. Tem um pouco de física, bastante física aqui. O interessante da lei do tempo também é isso, que você vai aprofundando e vai unificando os conhecimentos, né? Então, a matemática, a física, a geometria, a filosofia, tudo está dentro desse estudo. Né? Então, por isso que a gente fala, quando a gente fala, sou um portal de ativação galáctica, entra por mim, é porque eu estou dentro de uma estrutura, né, que faz parte dessa composição que vai criar essa amplificação atemporal e também de consciência.
Aí você vai dizer assim, ah, mas eu sou especial porque sou um portal de ativação galáctica. Ah. Bom, tudo é especial, mas você não é mais especial do que o outro que não é portal de ativação galáctica. Né? Tá? Talvez você tenha uma missão um pouco diferente, mas não existe melhor e nem pior na lei do tempo. Todos são iguais. Marcelo aqui apontou Vernadsky. Daí depois aqui a Ana falou dos 52 anos. A gente tem muitas coisas aqui. Tá. Vamos lá então. Depois eu falo, Marcelo, eu vou falar sobre cronopsia e Vernadsky, tá? Que esse é um assunto mais complexo. Eu vou ter que trazer algumas narrativas para a gente poder introduzir, tá? Ao completar 52 anos, o oráculo cronopsia, que equivalente, volta a mostrar os mesmos aspectos do nascimento. Na verdade, existe aqui um renascimento, né? Você renasce e ao completar 52 anos, e como que você já viveu muitas experiências aos 52 anos, então você começa a iniciar uma nova trajetória de 52 anos, que é chamado de castelo, com a graduação de que você se tornou um sábio. Mas eu não sei até que ponto isso é verdade, porque eu fiz 52 anos, 8 de outubro do ano passado, e eu estou esperando esse sábio chegar aqui. Pode ser, né? A paz está dentro de cada um. Quando procuramos fora, exato, concordo. Nos distanciamos da nossa essência natural. Landson gosta do Jung também. Sim, Carl Jung aprofundou muito quando se conectou com as suas sombras e o eu superior, conforme falado no livro vermelho. Informações muito conectadas com o sincronário, física quântica. Boa resposta, André. Ou seja, tudo conectado. Gratidão. Aqui tem uma fã minha, diz que eu sou incrível, gratidão. Beijo no coração. Você também deve ser incrível. Rosina. Ah, Rosina. Muita sabedoria desse caminho do céu. A verdade, a lógica está em cada onda, na união delas e nos desmembramentos. Falar do que é equivalente também, tá? Faço depois dessa introdução. Certo, tá? Essa meditação diária, a gente está dentro da estrutura do ILT, tá? Então, depois conversem com a Leilane que ela vai explicar para vocês. Tá. Tiago pergunta se tem como vir de voluntário. Tem muita gente que vem de voluntário. Aqui mesmo nessa sala aqui, tem algumas pessoas que já voluntariaram aqui na Nova Terra. Né? Também fala com a Leilane que ela faz esse movimento. Aliás, qualquer coisa que vocês precisarem, falem com a Leilane e com a Vítia também. Tá? Tem a plataforma de membros, isso. Então, gente, o curso de facilitadores online não tem, mas se você fizer todos os cursos que a gente vai fazer esse ano, como Sincronotron, Encantada, tá todo o currículo dos facilitadores ali, o curso de meditação, 4D e tudo isso. Certo, boa pergunta aqui do Fernando, se a astrologia, que é estudada através do gregoriano, tem o mesmo valor arquetípico unificado ao Tzolk'in. Então, na verdade, a astrologia, ela está vinculada aos ciclos da Terra, né, como o equinócio. Então, cada vez que inicia um ano astrológico, é porque inicia o equinócio de outono no hemisfério sul e o equinócio da primavera no hemisfério norte. Então, ela não necessariamente é conectada com o gregoriano, e sim com os ciclos dos equinócios. Tá? E assim,
a astrologia, ela faz muito sentido porque ela é um sistema holístico. Então, ela parte de informações relacionadas a uma transmissão lumínica de planetas e de estrelas e do satélite natural, que é a Lua, e ali ela compõe, né, uma visão arquetípica do que pode acontecer com aquele ecossistema. Tá? Essa é a lógica da astrologia. Tá? Então, ela faz sentido sim, mas ela não está unificada ao Tzolk'in, porque o Tzolk'in é uma matriz galáctica, então ele está medindo níveis de frequência e níveis lumínicos. Essa é a estrutura do Tzolk'in, é luz em movimento. Então, cada selo vai trazer uma informação lumínica de luz e cada tom um movimento. E a união dessa luz e do movimento vai formar o Kim, vai formar então essa matriz, tá? Então, essa é a lógica do Tzolk'in, diferente da astrologia. São perspectivas, né? Então, quando tu pega lá, por exemplo, a dimensão do Tzolk'in, ele vai estar mais conectada com a matriz galáctica e do que a astrologia, que ela vai estar mais conectada com esse plano mais tridimensional, né? Do efeito que dá essa, essa, essa composição do ecossistema astrológico dentro da terceira dimensão. Noite lunar azul, estou procurando. Sim, a gente vai agora abrir a temporada de estudos e cursos, tá? Respondendo aqui a Ana, que é Noite Lunar, né? E é muito interessante que vocês aproveitem, porque a gente não sabe depois como vai seguir, né? Mas vai começar com esse curso da Onda Encantada, e a partir dali a gente vai dar continuidade ao trabalho até compor os 5 cursos do nosso currículo, que é a Onda Encantada, Meditação, 4D Vivendo Através do Tempo, Telectonon Runabiku 21 e o Sincronotron. Tá? Esses 5 cursos são os cursos que a gente dá dentro do sistema online, mais os facilitadores da Lei do Tempo, que é presencial. É. Mão, então, seria mais mental do que emocional. Sim, é porque a mão, ela na verdade, ela está a serviço do pensamento, né? Então, aquilo que é por isso que a mão realiza, porque a gente pensa e a mão vai lá e molda, transforma, né? Por isso que ela é a realizadora. Também ela é que fecha os ciclos, por isso ela cura, né? E ela é a que deixa a coisa feita, né? Então, a mão ela tem essa importância, assim, porque ela é uma extensão daquilo que a gente pensa. Agora, obviamente, ela é da ação, né? Ela age. Então, esse é o papel dela. O lance dela é começar e terminar, né? Se ela não consegue terminar algo, é porque daí ela já está sendo envolvida, assim, pelas suas emoções. E aqui a pergunta da Beatriz: como se identifica a harmônica inversa? Eu agora, se eu te falar, eu vou te mentir, porque eu não lembro, tá, direito, mas tem um cálculo. A gente pega a nossa harmônica e cada um de nós tem uma harmônica e a gente faz um cálculo e vai achar a nossa harmônica inversa. Tu consegue lembrar disso, Wilson? Como é o cálculo da harmônica inversa para nos ajudar aqui? Então, a harmônica inversa, ela é justamente, por exemplo, o dragão, a primeira harmônica, ela é a harmônica da última. Quer dizer, nós estamos agora, por exemplo, ah, Na deixa eu ver harmônica os outros. 65. A gente está agora Então, nas. 65, a harmônica inversa é essa primeira aí, dragão, vento, noite, semente. E Tá. nessa harmônica inversa está o nosso culto perfeito. Uhum. E também o hexagrama inverso. Uhum. Quer dizer, os aminoácidos de um, eles complementam os aminoácidos do outro.
Entenderam? Então a harmônica 2 vai ser a harmônica 64. Isso, A harmônica 3 vai ser a harmônica 63. isso. E assim ela vai atuando como um espelho, né? Ela Uhum. é como se fosse o Tzolk'in e sua ordem inversa, né? Enquanto a gente Exato. desce na primeira coluna, cada quatro selos, uma harmônica, a gente vai subindo de baixo para cima na 13ª coluna. Uhum. É justamente a ordem inversa, né? Eles vão girando assim, inversamente. Uhum. Certo. Gente, assim, a gente já passou do horário, tem muitas coisas aqui, muitas perguntas, né? Para não se estender muito, eu vou. Eu não queria deixar todos sem responder, né? Mas, enfim, eu acho que a gente segue se conectando, tá? É, pelas lives, pelo Instagram, vamos manter essa conexão. Agora, é, enfim, eu fiquei um tempo afastado aqui das redes sociais porque quando eu cheguei do México eu tinha muito trabalho na Nova Terra e tinha que focar aqui, né? A gente teve uma inundação ano passado forte no Rio Grande do Sul, afetou muito, muitas estruturas, a gente teve que trabalhar muito, mas tudo está sendo organizado agora para a gente poder estar mais presente, principalmente através das lives, compartilhando, né? E e entregando conteúdos, né, que vão fazer sentido, né? Porque como tem muita gente hoje falando sobre Kim, falando sobre Homem Encantado, falando sobre determinadas coisas, o que a gente alinhou aqui é trazer pontos essenciais que vão ser como gotas de sabedoria, né, para trazer alguns insights para cada um e a gente contribui dessa maneira. Assim, a gente consegue estar junto e não saturar a rede com muita informação, certo? É uma das formas como a gente está vendo, assim, uh, como ocupar esse lugar na internet para realmente contribuir, porque senão não faz sentido a gente estar ali, né? Se não for para trazer uma contribuição efetiva, uma reflexão que vá alavancar um processo evolutivo ou desencadear uma contribuição real para vocês. Mas ficaram muitas perguntas aqui, né? É, inclusive, tem uma pergunta sobre o Kim Chronopsi, do Marcelo lá, que eu fiquei de responder. Essas unidades Chronopsi, elas foram desenvolvidas para ativar o banco Psi. O banco Psi é uma visão de um científico americano chamado Oliver Hazell, que identificou que existia um banco mental planetário. É como que uma estrutura onde a mente planetária coexiste com a realidade. Então, o Dr. Arguelles desenvolveu uma visão de que existem formas para ativar esse banco planetário, e para isso ele criou então a linguagem do Kim Chronopsi. Crono vem de tempo e psi vem de mente. O tempo da mente da Terra. Tá? Então, nós ativamos esse Kim Chronopsi diariamente. Muitas pessoas utilizam isso para criar interpretações sobre o seu Kim de nascimento, a sua data de nascimento. É possível também, né? Mas essas interpretações elas são relativas, elas não são informações absolutas, né? Elas fazem sentido. Por exemplo, o meu quincronopsia é o humano cósmico. Quando eu olho para o humano cósmico, eu olho para a minha vida, eu sinto que tem ressonância, né? Então, muitas vezes eu busco informações nesse humano cósmico para que eu possa também trazer clareza, né, para o meu caminho. Mas é importante entender que a finalidade desse estudo com o Quincronopsi é ativar esse banco mental do planeta, esse banco de dados que existe na mente planetária, tá? Aqui, por exemplo, né, traz os registros acásticos, né, que o Landson trouxe. Cria ressonância, sim, essa informação dos registros acásticos, porque essa é uma maneira, essa palavra dos registros acásticos, se não me engano, ela vem do Oriente, né? É uma visão que o Oriente trouxe sobre o banco mental planetário, a noosfera, tá? Então, ela cria ressonância, sim, tá? É uma maneira da gente ativar essa comunicação.
E tem uma outra, algo também que o Marcelo trouxe sobre Vernadsky, né? Quem está aqui especializado em Vernadsky, nossa equipe, é a Nick, né? Ela está aqui ainda, a Nick, ou já saiu da aula. Mas, enfim, Vernadsky ele foi um geofísico, ele escreveu um livro chamado Biosfera, e junto com Teilhard de Chardin, ele criou o conceito de noosfera, que estabelece a próxima etapa evolutiva do super-humano. Ou seja, nós, seres humanos, vamos converter em super-humanos e vamos chegar nesse lugar que é a noosfera. Então, a teoria do Vernadsky diz que a, a aceleração da combustão biogênica de átomos, ela cria uma grande liberação de energia livre, e essa energia livre, então, vai impulsionar a transição biosfera-nosfera. Tá? Isso é complexo, né? Precisaria ter toda uma contextualização para a gente entender, mas essencialmente o papel do tempo nesse processo é que o tempo nos coloca em um estado de estruturas de pensamentos prolongados, estruturas de mente contemplativa, e essa contemplação consegue absorver com maior facilidade essa liberação de energia livre que impulsiona então o nosso acesso à noosfera, tá? É, é mais ou menos isso, e a gente talvez teria que escutar isso que eu falei várias vezes e meditar sobre isso para tentar entender, mas é importante entender assim: estou no tempo. Se eu estou no tempo é porque existe uma grande abertura mental. Essa grande abertura mental cria naturalmente uma natureza contemplativa. Essa natureza contemplativa absorve com maior facilidade essa liberação de energia livre, que naturalmente impulsiona a minha ascensão para a noosfera. Tá? Então, a teoria do Vernadsky se baseia nessa, nessa visão. Né? Então, todas as interações que estão existindo no cosmos nesse momento está liberando muita energia. Mas a gente não está captando essa energia porque a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito estão desconectados. Ou a gente está no mental, ou a gente está muito no corpo. Ou a gente entende agora a lei do tempo que ela faz, ela unifica essas três partes. Põe a mente, o corpo e o espírito em uníssono. Isso cria uma estrutura de pensamento prolongado, que por natureza é contemplativa e consegue absorver a potência que está no espaço. Tá? É isso. Então, assim, só para fechar. E, bom, o que mais que a gente tem aqui? Olha. Tá. No mais, então, a gente vai encerrar aqui, tá? E agradecer a todos que dedicaram esse tempo para estar junto nessa manhã, né? E foi muito legal estar com vocês aqui nesse fechamento de ciclo. Quero desejar que, para todos nós, que a gente consiga transitar agora esses próximos 260 dias, gestando a iluminação da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, ampliando o nosso amor, nossa paz, nos deleitando com toda a potência que é o ser humano na sua natureza, a vida na sua natureza. É importante entender que não existe nada errado. A única coisa que acontece é que a gente se distanciou demais do natural. Nos distanciando do natural, a gente se distancia da própria vida que nós temos. Não é a vida no sentido de como a gente vive, mas a vida no sentido da sua própria natureza em si mesma, das nossas células, do ar que respiramos, de tudo que nos nutrimos. Então, se a gente se aproximar desse natural de novo, dessa vida que já está dentro de nós, desse princípio divino, né, através de um meio divino, o nosso destino será divino. Né? E esse divino, ele é esplendor, ele é graça, ele é a arte, ele é a beleza, ele é a harmonia, ele é a inteligência, ele é
né? O fantástico. E olha, eu estou aqui como um testemunho disso. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui. Agora, em 2026, vai fazer 30 anos que eu fui conectado com essa informação. Imagina. A pessoa deveria ser muito burra, com pouquíssima inteligência para ficar 30 anos numa coisa que não é boa para ela. Não é verdade? Então, se eu estou aqui há 30 anos nisso, e sempre entusiasmado, porque quem me conhece sabe, né? Que todas as etapas que eu vivi, eu sempre tive apaixonado por tudo isso. Olha, porque é realmente um caminho de muita beleza, tá? Então, só vou pedir para a gente fechar os olhos um momento, sintonizar com o coração, sentir os batimentos cardíacos, respirar naturalmente. Em nome do Criador Supremo, que está em todas as coisas, eu peço por mim e para cada um de vocês, por todos nós, que nós possamos trilhar a nossa jornada evolutiva através do caminho do ser, o caminho do espírito, o caminho da abundância, o caminho do florescimento, que nós possamos seguir entusiasmados pelo caminho da força da vida, da transformação, da cura e da arte. Que a pureza seja presente em nossa mente e coração, que o amor esteja em nós e em tudo, que possamos viver com magia e com sabedoria, que sejamos guiados pelo caminho do céu, pelo tempo, pela visão ampla e conduzidos pela inteligência. Que nós possamos evoluir, viver através da infinitude que somos, que tenhamos energia e inspiração para iluminar a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, agradecendo e honrando os nossos antepassados e aqueles que olharam por nós e nos deixaram seu legado de sabedoria e amor. Que assim seja. Em Lakesh. Beijão no coração e uma linda jornada. Gratidão, tá? Muito rico estar aqui com vocês. Me sinto amado e abraçado. Sinto também meu abraço, né? Com muito amor, saudades. Hoje começa um novo Vinal também, né? Maravilhoso. Só coisa boa acontecendo para nós hoje. Tá, gente? Um beijo. Em Lakesh.